Graça, fé e obras. O que são? Antes de responder a esta pergunta, nós temos que entender qual é o salário do pecado. Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o que é pecado? 1 João capítulo 3, verso 4 nos diz: aquele que transgride a lei comete pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? Transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos, os mandados de Deus, né? Então, sabendo disso, nós temos que entender também como manifestava a graça, a fé e as obras na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Israel, acontecia a graça um pouquinho diferente do Novo Testamento, no tempo de Jesus. Quando o pecador arrependido pecava, o que eles faziam? Simplesmente pegava a vítima, um cordeiro, ou de acordo com a sua condição financeira. Quem era muito pobre, não tinha cordeiro, não tinha boi, não tinha bode, pegava simplesmente um casal de pombos e levava ao sacerdote. Confessava seus pecados naquela vítima. É assim que aconteceu. Confessava seus pecados na vítima. O sacerdote impunha as mãos ali na vítima, que ia ser oferecido em sacrifício. E pela fé, seu pecado era perdoado pela graça de Deus através daquela vítima, que era um símbolo de Jesus, aquela vítima. O cordeiro, o boi que era oferecendo sacrifício, era um símbolo de Jesus. Então Deus agora, por meio daquele sacrifício, que simbolizava seu filho que ia morrer no futuro, era perdoado o pecador, né? Deus perdoava e o pecador era perdoado. Havia pecados que eram para a morte, como, por exemplo, o pecado de adultério, quem matasse alguém por livre e espontânea vontade, voluntariamente, era morto apedrejado imediatamente. Mas havia pecados que não eram. Então, aqueles pecados que podia ser expiado, aí sim, recebia perdão. O que não podia ser expiado, o pecador tinha que morrer na mesma hora. Na graça, no tempo de Jesus, era um pouquinho mais diferente, como eu falei no início. A vítima, assim também como no nosso tempo de hoje, a vítima simplesmente, ela faz assim, o pecador arrependido, começa agora a praticar boas obras, depois que ele cai na real, né? O Espírito Santo mostra para ele cai na real agora e agora começa a fazer o que é certo. E pela fé, vai a Jesus, confessa seu pecado e Jesus faz o quê? Perdoa. Apresenta seu sangue ao Pai, ele começa a ser um intercessor. Então é assim que funcionava no Antigo Israel e funcionou no tempo de Jesus e funciona no nosso tempo de hoje. Aqueles pecados que eram para a morte, como adultério, como matar alguém, hoje já não é para a morte imediatamente, mas morte futura se o pecado não confessar seu pecado. Então era assim que acontecia a união da graça, fé e obras. O pecador, repetindo, o pecador pela fé no sacrifício daquela vítima que simbolizava Jesus, ia ao Pai, oferecer o sacrifício, e ali acontecia, recebeu perdão. Em Cristo hoje, o pecador vai pela fé em Jesus, e a graça de Jesus agora perdoa. Ele alcança o perdão. Em Efésios capítulo, deixa eu conferir aqui, Efésios capítulo 2, verso 8, nos diz assim, ó, dizendo o que é graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que é graça? É um dom de Deus. E é por ela que nós somos salvos. Por meio da fé. Observe que os três andam juntas. Fé, obras e graça andam juntos. Jamais podem andar separados. Não vai surtir efeito. A graça sozinha não vai salvar ninguém. Fé sozinha não vai salvar ninguém. E obra sozinha não vai salvar ninguém. Precisa de haver um conjunto. Graça com a fé e também com as boas ações das pessoas que querem ser salvas. Aí a graça agora faz o papel de perdoar, de justificar e salvar. O que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
E a prova das coisas que não se veem. Não, fé é aquilo que você não vê, mas sabe que existe. Você sente, você espera, ainda não alcançou. Então fé é isso. Para acreditar no invisível. E como a fé vem para o ser humano? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, é o que diz lá em Romanos capítulo 10, verso 17. É pelo ouvir a palavra de Deus, é por você ler a palavra de Deus que você consegue a fé. E o que é as boas ações ou as más ações? Boas ações é você evitar transgredir a lei de Deus, é evitar o pecado, evitar praticar o que é errado. As más ações é você simplesmente fazer tudo o que é errado. Tudo que a lei diz não fazer, você agora começa a fazer. É isso que significa as más ações. E o interessante é que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 10, nos diz que nós fomos feitos para as boas obras. Nós não fomos feitos para desobedecer, fomos feitos para obedecer. Alguma coisa nós precisamos entender que, se não fosse a graça de Deus, o pecador estava sentenciado à morte, estava condenado à morte, ia morrer, porque, como nós vimos, pecado é a transgressão da lei, e o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. É o que diz Romanos 6, 23. Então, aquele que peca está sentenciado à morte. Então, aí vem a graça de Deus e perdoa aquela falta que você cometeu contra o mandamento de Deus, e Deus agora perdoa. Repetindo uma coisa interessante, no antigo Israel, quem transgredisse contra a lei de Deus, agora era usada agora a lei cerimonial, a lei do sacrifício, né? A lei de Moisés, e pela graça era perdoado. Hoje, quem peca contra os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, não tem mais lei cerimonial. A lei cerimonial, a lei de Moisés foi cravada na cruz. E agora, pela graça de Deus, você é perdoado quando você vai pela fé. Entendeu a jogada? É assim que funciona. E o interessante também, que nós podemos notar, é que de outra forma alguma você pode ser salvo. Somente pela graça de Deus. Pela graça você alcança a misericórdia, você alcança hoje o pão diário. Tudo que nós gozamos hoje é pela graça de Deus. E em relação à vida espiritual, no caso de pecados, o perdão. Graça, perdão, justificação é a mesma coisa. No capítulo 2 de Tiago 10, diz que aquele guardar toda a lei e tropeça no seu ponto, o que acontece? Se torna culpado de todos. Então não adianta você guardar 9 e tropeçar no seu ponto. Tem que se esforçar pela graça de Deus. É a graça de Deus que vai te dar força, através da sua fé. Então, pela graça de Deus, você tem que obedecer todos os mandamentos. Sozinho você não conseguirá jamais. Até Jesus, pelo seu lado humano, ele só conseguiu ser obediente ao Pai pela fé na graça do Pai. A mesma coisa é você hoje, como pecador. E em Tiago 2,20, diz que a fé sem as obras é morta. Então, se você ter fé, a graça não vai te salvar sem as obras. Então, você tem que ter fé, obras e também a graça de Deus para te salvar. A graça de Deus é suficiente para salvar e não é de nós. Não vem das obras para que nós nos gloriemos. É um dom gratuito de Deus, de graça. É um favor imerecido. O homem não faz algo para consegui-la, ela já vem. Jesus teve que morrer no seu lugar. Teve que sacrificar-se no seu lugar. Então você não teve que morrer para receber essa graça. Jesus morreu no seu lugar. O que você tem que fazer é ser um filho obediente, crendo nas promessas, nas bem-aventuranças de Deus para o pecador. Então fica aí a dica, que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos conceder a sua santa paz. Não ia me esquecendo, tem uma história que eu contei alguns dias atrás, alguns meses atrás, em alguns outros vídeos, a respeito daquela história de Antônio. Essa história reflete bastante em relação a esse quesito que nós estamos citando aqui neste momento, a graça, a fé e obras. Antônio, eu já ia despedir, mas eu gostaria de contar para vocês, relembrar para vocês essa história. Antônio era um homem como outro qualquer que gostava sempre de trabalhar todos os dias. E uma certa vez ele ia de encontro ao seu trabalho, atrasado já. Aí de repente ele começou a bater em alguns carros. E acabou até matando uma pessoa lá, um pedestre.
O sinal fechou e ele entrou e matou um pedestre. E aí foi parar na prisão. E quando chegou na prisão, encontrou um amigo que trabalhava lá na prisão. E falou, rapaz, você por aqui, quanto tempo? Pois é, mas quanto tempo? Por que você está aqui? Eu cometi essa inflação aqui. Eu matei alguém. E aí o homem baixou a cabeça, pensou, rapaz, não tem problema não, ó. Você pode ir embora, eu morro no seu lugar. Ou melhor, eu fico no seu lugar. Nem sabia que ia morrer, né? Eu fico em seu lugar. E ele foi embora, feliz da vida, voltou para o seu trabalho normal, e aí esqueceu do homem. Com o passar do tempo, ele teve remorso. Ele voltou para ver o seu amigo e ficar no lugar do seu amigo, porque ele não tinha cometido nenhum pecado para ficar no seu lugar. O pecador foi ele. Ele tinha que sofrer pela sua própria ação. E aí quando chegou lá, ele se contou a situação, que queria voltar para a prisão, que ficar no seu lugar, falou que seu amigo tinha culpado, estava pagando por algo que ele não cometeu. Aí o policial falou que ele havia morrido. E contou como é que foi a morte dele, sofreu bastante. E aí, rapaz, ele ficou muito triste. E voltou para casa e teve uma vida reta. A mesma coisa é nós hoje. Jesus, ele não teve nenhum pecado, mas morreu por nós pecadores. E ele quer que nós tenhamos uma vida de justiça, de santidade. Comecemos a guardar seus mandamentos. Aquela história de dizer que o sábado não precisa ser guardado é uma tese falsa. Sábado, o sétimo mandamento, que é do adultério e outros mandamentos, tem que ser guardado. E a Bíblia fala que não é pesado. Ele nos ajuda a ser obediente. Pela fé, nós vamos alcançar a graça de Deus e ser salvo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.